O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A proposta permite o modo de disputa fechada nas licitações de obras ou serviços de engenharia de até 1.500.000. Mas quem vai explicar isso pra gente, dizer o que isso significa, é o pregoeiro público Sandro Silva. Bom dia, Sandro. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Primeiramente, obrigado pela oportunidade da gente poder expandir esse tema de licitação, esse tema em que os municípios terão que se readequar a partir do ano que vem para a nova lei de licitações, que traz diversas inovações, dentre elas a exclusão de algumas modalidades de licitação, como o caso do convite e da tomada de preço, e também a inclusão do pregão eletrônico no modo aberto ou fechado, como você falou aí, para obras e serviços de engenharia. Então, a lei de licitação, que deveria estar vigente já desde o início desse ano e foi prorrogado para dezembro desse ano, deve trazer essas inovações na lei, que é a inclusão do pregão eletrônico para obras de engenharia, seja ele no modo aberto ou seja ele no modo aberto fechado. Sandro, essa lei ela pretende acabar com algumas dificuldades nas licitações públicas, né? Essa lei ela é eficiente nesse momento de melhorar as licitações públicas, evitar até alguns casos de obras inacabadas, por exemplo? É sim, Carla. Uma das inovações que a nova lei de licitação traz é o fim do convite. Essa inclusão dessa modalidade de licitação nesse regramento, dessa lei 8666, que está chegando ao fim dela, vai colocar fim ao convite. Você há de concordar comigo e os ouvintes também, que a gente só convida quem a gente gosta. Então, o próprio nome da modalidade de licitação dá medo aos gestores de contratar nessa modalidade. A nova lei de licitação, ela traz elementos que vai inibir muito as obras inacabadas pelo país, porque você vai precisar ter um planejamento mais eficiente. Só para você ter ideia, a nova lei de licitação, ela traz algo inovador e novo, que obriga os municípios e entes federativos do país a publicar o calendário das licitações que vai ser realizada no ano subsequente. Ou seja, essa coisa do planejamento, que sempre esteve dentro da realidade dos municípios, dos estados e também do governo federal, de planejar licitações, terá mais eficiência, porque você terá até o final de cada exercício a necessidade e a obrigação de publicar nos diários oficiais da União e também de Pernambuco aquilo que você vai querer licitar e oferecer para a população de forma gratuita, seja nos serviços, seja nas obras de engenharia, todo o rol das contratações públicas do ano subsequente. Então isso faz com que a administração se exija a se programar melhor para colocar em prática as ações que os municípios necessitam. E Sandro, uma das preocupações também é em relação a possíveis casos de corrupção dentro dessas licitações, né, que aconteceram em anos anteriores e a gente pretende evitar daqui para frente. Essa lei, ela é eficiente nesse caso? Com essas novas emendas que estão sendo acrescentadas no projeto, ela perde um pouquinho da sua eficiência? O que é que o senhor diz? Carla, é necessário que, para você ter ideia, para quem trabalha com licitação, para quem é especialista, pregoeiro, ainda há muita dificuldade de interpretação nessa antiga lei de licitação na 8666. A nova lei, a 14133, ela vem para inibir essa possibilidade de corrupção, porque, como eu te expliquei anteriormente, os municípios precisam publicar o que vai licitar. E o tratamento iguais às empresas, faz com que essa lei se torne mais eficiente. Só para você ter ideia, até as próprias empresas que praticarem um crime junto com a administração pública, nessa nova lei elas também serão penalizadas. Na antiga lei ela não era. O agente público, o prefeito, o pregoeiro, o governador, o presidente, que dava efeito a essas contratações, mesmo na forma ilícita, eles eram penalizados, mas as empresas eram retiradas do rol de culpa. Agora, na nova lei de licitação, empresas que fazem acordo entre as empresas durante a sessão de licitação, elas entram também como coparticipativa no rol jurídico penal e serão penalizadas tanto o gestor que dilata a contratação quanto a empresa que fez o famoso coloio fora da sessão de licitação, seja por telefone, seja de meios de internet através dos pregões eletrônicos, elas também entram dentro do rol de culpabilidade penal. Então eu acredito que essa nova lei de licitação será muito benéfica para a população brasileira e os municípios precisam cada vez mais, os prefeitos, os governadores, capacitar os seus servidores para que eles não possam errar. Muito obrigada pela sua entrevista, Sandro. Carla, eu que agradeço e obrigado a todos os ouvintes da equipe da Rádio Cidade pela oportunidade de trazer esse assunto tão importante para as gestões públicas, a administração pública desses municípios que estão situados aqui no Agreste, pela grande audiência da Rádio Cidade.
Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o pregoeiro público Sandro Silva, que tirou dúvidas sobre a nova lei de licitações e algumas emendas que foram aprovadas recentemente. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.